E o Flamengo prepara uma barca de saída e nomes como Léo Ortiz, Wallace Ian estão aí entre os nomes da barca que o Flamengo pode vender no começo da janela de transferências do meio do ano. Vou falar sobre essa barca do Flamengo, vou falar também sobre Rian Roberto, isso porque agora chegou uma proposta oficial de 10 milhões de euros pelo jogador. Vou trazer os detalhes para vocês e vou falar também sobre a classificação do Campeonato Brasileiro. Essas e outras informações aqui agora nesse vídeo. Vem comigo na ação. Convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, acionar o sino das notificações, para na hora que eu postar um vídeo, a plataforma do YouTube notificar você e você ficar por dentro de tudo que rola dentro e fora do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Vamos começar o vídeo falando aí sobre o Rian Roberto. Isso porque ontem à tarde o Shakhtar Donetsk formalizou aí uma proposta de 10 milhões de euros pelo jovem jogador da base aí, Rian Roberto, joia do Flamengo, tá? A negociação é conduzida por José Boto, junto aos representantes do atleta. Os detalhes da oferta seriam 8 milhões de euros fixos, cerca de 45 milhões de reais na cotação atual, e 2 milhões em bônus por metas batidas no clube ucraniano. A oferta prevê a chegada do atleta na próxima janela europeia, com início em julho deste ano de 2026. Com o clube ucraniano, compraria aí cerca de 50% do passe do atleta, sendo 50% fixo do Flamengo e 30% do Atlético Paranaense. O Mengão manteria 20% na negociação. O bônus está atrelado aí à classificação do clube para a Champions League e a participação do jogador em pelo menos 60% dos jogos do time ucraniano. Então, Rian Roberto aí cada vez está mais próximo de se despedir do Flamengo. Lembrando que o atleta, ele não joga mais pelo Flamengo, pelo menos é o que passaram, o que a diretoria do Flamengo passou, enquanto não for resolvida a vida do jogador. Eu quero saber de vocês, venderiam o Rian Roberto? Deixa aí embaixo nos comentários. Vou trazer agora os próximos jogos do Flamengo, jogos insanos do Mengão aí, antes da Copa do Mundo, tá? O calendário do mês de maio aí do Flamengo, no último, antes da Copa do Mundo, diversos jogos decisivos aí. O Rubro Negro disputará 8 partidas no período de 23 dias. Jogou ontem contra o Vasco, empatou 2-2. Quarta-feira agora joga contra o Independiente Medellín fora de casa na Colômbia. No domingo enfrenta o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. Depois enfrenta o Vitória no dia 14 pela Copa do Brasil. Depois, no domingo, enfrenta o Atlético Paranaense de 17 pelo Campeonato Brasileiro. Depois enfrenta o Estudiantes aqui no Maracanã pela Copa Libertadores no dia 20. Depois, no dia 23, o Flamengo enfrenta o Palmeiras, tá? No Maracanã. Jogo aí válido pelo Campeonato Brasileiro, é um jogo que pode decidir o título brasileiro, provavelmente, a liderança ali. O Flamengo enfrenta o Cusco no dia 26, depois fecha o mês aí com o Coritiba no dia 30 de maio, ou seja, é um calendário bem, mas bem aquém aí, jogos decisivos, um jogo atrás do outro, gente. É muito importante o Flamengo manter o ritmo, não perder jogos bobos, né, gente? E o Flamengo ontem, já saindo aí, falando sobre o jogo de ontem, o Flamengo jogou aquele jogo em que pensou que poderia vencer o Vasco a qualquer momento, né? Só que o Flamengo abriu 2-0, deu a bola pro Vasco, e o Vasco conseguiu ali empatar o jogo com o gol do Robert Renan e outro gol do Hugo Moura, né, ex-jogador do Flamengo. E um destaque para esse jogo aí foi a falha do Léo Ortiz nos 2 gols. A torcida do Flamengo está cobrando muito o Léo Ortiz, né? Não é tanto que o Leonardo Jardim ele foi na entrevista e pregou cautela aí sobre a volta de Eric Pulgar e Lucas Paquetá. Segundo o técnico do Flamengo, o Paquetá e o Eric ainda não estão treinando com o grupo e não sei quando voltam, talvez uma semana, 10 dias. Vamos ver aí, faz palavras que o Leonardo Jardim falou sobre Eric Pulgar e o Paquetá, tá, gente? Bem, vamos falar agora sobre essa barca de saída do Flamengo, porque depois do jogo de ontem eu vi uma enxurrada de comentários na internet, uma enxurrada mesmo
de torcedores, né, já pedindo a Barca no Flamengo com alguns nomes do time principal, tá, gente? Alguns nomes do time principal aí, como Léo Ortiz, Everton Araújo e o Wallace Ian, tá? A torcida do Flamengo já começa a se movimentar e pedindo a saída desses jogadores no meio do ano. O que acontece é o seguinte, o Léo Ortiz, ele é tratado como um titular absoluto do Flamengo ali, ao lado do Danilo, porém, a torcida não gostou da postura do Léo Ortiz ontem, no jogo de ontem contra o Vasco. E daí surgem algumas informações de que o Flamengo aceitaria vender o jogador se vier uma proposta boa da Itália ou de qualquer outro clube da Europa. Lembrando que o Napoli, o RB Leipzig, já demonstraram interesse aí na contratação do Léo Ortiz, então o Léo Ortiz pode ser um desses jogadores negociáveis aí no começo da janela de transferências. Além deles, o Everton Cebolinha. Everton Cebolinha não renova com o Flamengo, não vai renovar, já pediu para sair, então o Everton Cebolinha ele vai sair no meio do ano. Algumas informações, alguns portais já colocam que Cebolinha já tem um contrato verbal, um acordo verbal, né, de boca com o São Paulo, então ele estaria disposto a largar a mão de alguma coisa ali, o seu salário talvez, para daí jogar no São Paulo e sair do Flamengo aí numa boa, né? Outro jogador que a torcida também pega no pé, né, principalmente depois do jogo de ontem, o garoto Everton Araújo, ele não fez uma boa partida, e o valor dele no Flamengo de mercado hoje é de 30 milhões de euros, né? É uma multa rescisória de 200 milhões para o futebol internacional, e chegando uma proposta, o Flamengo vai avaliar essa proposta pelo Everton Araújo. E por último de todos, para fechar, o Wallace Ian. O Wallace Ian, que não tem condições de vestir a camisa do Flamengo, meus amigos. Me perdoem, me desculpem, mas o Wallace Ian não tem condições de vestir a camisa do Flamengo. O moleque entrou perdidíssimo no jogo de ontem, dando passe para trás para o adversário, provocando o lance do gol, do segundo gol do Vasco, foi uma bola que o Wallace Ian perdeu na lateral ali, foi um lateral para o Vasco, cobrado, que tocaram para o jogador, o zagueiro Cuesta, o Cuesta levantou na área e o Hugo Moura fez o gol. Então esses jogadores aí, o Flamengo vê ele com o poder de revenda no mercado. Então vamos aguardar para ver aí a janela do meio do ano com algumas barcas, né? Vamos falar agora sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, isso porque o Palmeiras, mesmo sem entrar em campo, se cedeu bem, né, gente? Porque o Palmeiras empatou com o Santos, aí tinha aquela possibilidade do Flamengo ganhar ontem e ficar apenas 4 pontos do Palmeiras. O Flamengo vai ficar 6 pontos do Palmeiras, caso ganhe o jogo atrasado com o Mirassol. O Flamengo iria a 30 pontos, ficaria a 3 pontos do Palmeiras, e esse jogo contra o Palmeiras lá no Maracanã vai ser um jogo de final, vai ser um jogo de vida ou morte, vai ser batalha. A classificação do Campeonato Brasileiro ficou a seguinte: Palmeiras líder 33, Flamengo vice-líder 27, Fluminense terceiro 26, São Paulo em quarto 24, Atlético Paranaense em quinto 23, Bahia em sexto 22, Bragantino em sétimo 20, Coritiba em oitavo 19, Vitória em nono 18, Botafogo em décimo 17, Atlético Mineiro em 11º, 17, Internacional em 12º, 17, Vasco da Gama 13º, 17, Grêmio 14º, 17, Cruzeiro 15º, 16, Santos 16º, 15, Corinthians 17º, 15. A diferença do Corinthians para o Santos é o saldo de gols. O Santos tem um ataque melhor, mais positivo que o ataque do Corinthians, por isso o Corinthians está na zona de rebaixamento. E o Mirassol, que ganhou do Corinthians, tem 12 pontos, o Remo tem 11, e a Chapecoense perdeu de virada para o Red Bull Bragantino, é a lanterna isolada do Campeonato Brasileiro com 8 pontos. Então essa é a classificação do Campeonato Brasileiro. Já estamos na 14ª rodada, faltam apenas 5 rodadas para o término do primeiro turno, então alguns jogos vão se desenhando aí já como decisões. Provavelmente Flamengo e Palmeiras será a decisão desse Campeonato Brasileiro. Quem ganhar esse jogo, praticamente eu cravo que será campeão brasileiro. Dito isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.